Programa Rio Preto em Ação. Na comunicação, Tiago Navegante. Notícias, informações, esporte, denúncias, políticas. Rio Preto em Ação. Na comunicação, Tiago Navegante. Nesta terça-feira, uma área de baixa pressão continua atuando sobre o norte do país e as pancadas de chuva vão ser fortes e persistentes, principalmente entre o Tocantins, a faixa leste do Pará, Amapá, Rondônia e também o leste do Amazonas e Acre. Pancadas que devem acontecer a qualquer momento do dia, intercalada com períodos de tempo fechado e nublado. Já na metade norte do Amazonas e Roraima, o tempo fica firme o dia inteiro e não chove em nenhum momento. Na faixa oeste do Pará e no restante das áreas do Amazonas, o dia começa com sol, mas é intercalado com períodos de chuva de moderada a forte intensidade. Rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora também podem acompanhar essas pancadas de chuva, assim como as descargas elétricas. Falando em relação às temperaturas, o dia começa com 21 graus em Palmas, 22 em Belém e a temperatura máxima alcança a casa dos 32 graus em Manaus e 35 em Boa Vista. O Amazonas tem quase 300 mil pessoas com dívidas de água e luz. E na Semana do Consumidor, o Procon Amazonas convidou as concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia para realizar um feirão com negociação para quem está inadimplente. A procura foi tanta que a campanha precisou ser prorrogada e agora vai até sexta-feira, dia 24 de março. Seu Natanael chegou cedo para garantir que seria atendido e quitar as contas de luz. Eu cheguei aqui a partir das 6 horas e consegui entrar no local, tá achando, tá legal. Do lado de fora, muita fila e pessoas em busca de informação. Agora que eles vieram atender as 50 e poucas pessoas, né? E estão dizendo que não tem atendimento, que a pessoa, se quiser, que espere para amanhã, ou então fique dependendo deles. Breno chegou por volta das 9h40 da manhã e não conseguiu senha para o atendimento. Eu entendo, né, que a demanda é bem grande e eu vou tentar voltar amanhã novamente para ver se eu consigo solucionar esse problema aqui. Se tiver com lotação aqui dentro, a gente não deixa mais entrar. Aí a gente dá a senha para o outro dia, aí outro dia já volta a pessoa com senha, mas vai ser atendido. Os atendimentos são na sede do Procon Amazonas, na Avenida André Araújo, número 1500, bairro Aleixo, a partir das 8 da manhã. São até 90% de desconto para juros e multas nas contas de água e até 80% para as contas de energia. O estelionatário apontado pela polícia é este que aparece na foto. Elziro Tavares atuava em Manaus enganando pessoas que sonhavam em ter um carro e casa própria. A Polícia Civil, por meio desta delegacia, prendeu o homem nesse fim de semana no bairro Santa Etelvina. A última vítima pagou R$16 mil. É oriundo do Pará, o locatário do veículo foi morto lá, a locadora entrou em contato, a locadora ela fez a restrição de furto, né? Procurou, aí, assim que foi colocada a restrição lá no estado do Pará, eles nos ligaram que o veículo estava em Manaus, a gente passou a monitorar o veículo, fizemos a abordagem do veículo furtado. Segundo a polícia, Elziro Tavares, de 37 anos, tem 21 boletins de ocorrência em seu nome. Ele foi preso pelo crime de estelionato, agora fica à disposição da Justiça. Este foi o carro com restrição de furto que o estelionatário divulgava nas redes sociais. Um outro comparsa também foi preso, mas liberado após pagar fiança. Ainda conforme a polícia, Elziro atuava nas redes sociais. As vítimas relatam nos comentários: "Esse senhor fica enganando as pessoas." Uma outra vítima diz: "Eu e meu marido fomos enganados." Ele anunciava em rede social para poder conseguir vítimas, sempre de valores mais baixos, alegando que tinha parcelas em aberto. Quem estiver me assistindo, procura a delegacia da sua região para poder fazer o boletim de ocorrência de possível estelionato.
Foi por volta de 10 horas da manhã deste domingo que os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária receberam denúncias anônimas de que um corpo estaria enterrado nessa área onde ficava a comunidade Monte Oreb. Imediatamente os policiais entraram em contato com a equipe do Corpo de Bombeiros para que eles pudessem vir até o local e fazer os primeiros trabalhos, desenterrar esse corpo ainda não identificado. Imediatamente a equipe do Corpo de Bombeiros chegou aqui nessa área e começou a desenterrar no local onde foram feitas essas denúncias anônimas. Eles encontraram parte do tronco de baixo de um corpo que ainda não se sabe se é masculino ou feminino. Eles realizaram os primeiros procedimentos, a viatura está aqui no local, o Instituto Médico Legal também esteve aqui realizando todos os procedimentos. Os policiais militares também acabaram de sair aqui da comunidade conhecida como Monte Oreb, aqui no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Essa parte da ossada que foi encontrada foi encaminhada para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por diversos exames para que eles possam identificar quem seria essa vítima. Parte do crânio não foi encontrado. A equipe do Corpo de Bombeiros continuou a fazer ali o cavamento para que eles pudessem encontrar todo o corpo, mas eles encontraram apenas a parte do tronco aqui nessa localidade. A partir de agora, a Polícia Civil do Amazonas segue investigando esse caso. Meu nome é Valdineia Ferreira Virgínio, tenho 7 filhos. Eu tenho 8, eu tenho 4 meu mesmo e 4 adotados. Tinha sido Bolsa Família, eu não compraria o gás, né? Não compraria o alimento para eles, né? Nem que seja o básico. Além de eu receber o Bolsa Família, eu cato reciclagem. Hoje eu estou recebendo 600 ainda. Diz que esse mês é para aumentar, mas ainda não peguei. Agora vai melhorar, com certeza vai melhorar agora. Imagina, nem sempre eu consigo pagar tudo, né? Agora eu vou conseguir pagar tudo? Vai ser muito bom, principalmente para poder comprar uma coisa a mais, que nem um calçado para eles, né? Uma roupa, né? Que é dessa fonte de renda que a gente vive, né? E a nossa realidade é essa daqui. Eu penso neles, né? Meus filhos, o futuro deles, a felicidade deles. Como um ser para a gente amar tanto eles assim, que às vezes a gente esquece da gente mesmo. Desculpa. Mas é isso. Para mim, esse Bolsa Família vai ajudar muito, que eu sei que eu não vou dormir preocupada em saber o que eu vou fazer para pagar a farmácia ou comprar alguma coisa que elas pedem para mim. Bolsa Família para mim significa isso. Tomara, Deus, que melhore. A gente está confiando nele, né? Tá melhorando. Graças a Deus está melhorando e vai poder melhorar mais ainda. Eu confio nisso, que vai melhorar muito mais ainda. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. O lançamento do Pronasce também é um reposicionamento nosso na relação com a segurança pública e na relação com os mais pobres. Porque os mais pobres precisam do Estado, precisam da segurança pública. Segurança pública não é um tema da direita. Segurança pública não é um tema dos mais ricos. O que nós não fazemos é demagogia. O que nós não fazemos é captação de votos com terror. O medo é um dos traços do fascismo. Nós somos profetas da esperança, nós somos construtores da paz. Viva o Pronasce! Me sinto honrada em estar aqui diante de tantas mulheres incríveis nessa solenidade que marca o lançamento da nova fase de um programa tão necessário e relevante para a segurança pública do Brasil. Porque o Pronasce é a expectativa que eu tenho
de que a gente pode mudar a cara da segurança pública brasileira. Então eu queria dizer para você, Flávio Dino, que se depender da vontade do presidente da República, não faltará os recursos necessários para que a gente possa implantar o PRONAF na sua plenitude. É nós que vai tecer a história, pelo amor que temos pelos nossos que merecem glória. E agora? O que você vai fazer com a dor depois que ela cortar você? Será que você vai apanhar ou vai deixar cicatrizar para a gente poder vencer? Você de casa que me assiste agora, já foi assaltado dentro de algum ônibus do transporte coletivo aqui na capital? Infelizmente, isso tem sido cada vez mais comum. Em 2022, foram registrados quase 2.000 assaltos nas linhas de ônibus de Manaus. Só para você entender o que representa isso por dia, são mais de 5 assaltos registrados por dia. Mas o que poderia aumentar a segurança de quem trabalha e também de quem usa esse sistema? Nós fomos em busca da resposta. Diariamente, mais de 500 mil passageiros usam o transporte público em Manaus. Esse grande fluxo de pessoas com dinheiro, celular, mochila, acaba virando alvo de criminosos. Tiago já foi assaltado 4 vezes dentro do coletivo. Entre itens pessoais, né, foram joias como cordão, pulseira, relógio. Hoje em dia eu evito andar até com esses itens, né, com medo já de ser assaltado novamente. Cheguei a descer do ônibus diversas vezes quando eu assim, suspeitava, né, disse, não, acho que deve ter indícios de assalto. Aí eu descia diversas vezes do ônibus, acabava pagando outras passagens a mais, né? Mas tudo isso com medo de ser assaltado novamente. Além do prejuízo sofrido pelos passageiros, a rede pública de transporte também acumula perdas financeiras. Dados do Sinetran apontam que em 2022 foram registrados quase 2.000 assaltos nas linhas de ônibus, 16% a mais que em 2021. Essas ações criminosas resultaram em um prejuízo de mais de R$328 mil no ano passado, sendo que em 2021 a perda tinha sido de cerca de R$260 mil. Essas ocorrências dizem respeito a roubo da renda no ônibus, sem contabilizar, evidentemente, os roubos também dos passageiros. Estamos reduzindo o volume de dinheiro em espécie. Isso é um atrativo para a criminalidade. Em janeiro, a Prefeitura de Manaus lançou oficialmente o pagamento via Pix para os passageiros que utilizam o cartão Passa Fácil. Nos terminais, o bilhete é pago antes de embarcar no ônibus. Mas para essa mestra em segurança pública, essas medidas ainda não são suficientes para reduzir a criminalidade. É uma forma do cidadão não ter que estar utilizando dinheiro, sim. Entretanto, ele vai estar utilizando o celular. E o que é que nós observamos na maioria das práticas dos crimes de roubo, principalmente na cidade de Manaus, nós observamos que os autores deste tipo de delito, normalmente, eles não buscam somente dinheiro. Nós precisamos de um policiamento, né, mais ostensivo, que é um trabalho da Polícia Militar, para que eles façam a ronda nessas áreas mais periféricas, principalmente nessas áreas mais escuras, né, nessas áreas onde ficam próximos de região de mata. Se esse trabalho não for contínuo, nós não iremos inibir, né, a prática de crimes contra o patrimônio com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Nós estamos na linha 640, que sai do T4 na Zona Leste e segue até a Zona Sul de Manaus, no terminal da Praça da Matriz. No ano passado, de janeiro a outubro, mais de 100 assaltos foram registrados nessa linha. E em novembro, durante mais uma abordagem dos criminosos, um passageiro morreu esfaqueado. No trajeto da rota, o ônibus passa pelo local considerado de alto risco de assaltos no Google Maps. A área fica na Avenida Max Teixeira, próxima ao cruzamento com a Torquato Tapajós. Quem trabalha nessa linha não esquece a violência. Desespero, né? A gente congela, não pode fazer nada, né? Fica à mercê deles, né? Em 17 anos de trabalho, esse motorista foi assaltado mais de 40 vezes. Eles entram aí, entram
nas paradas, separados, depois se juntam. Eles batem nos passageiros, atiram, dá facada. A gente, motorista, fica à mercê deles, né? A gente não pode fazer nada. Pedro Paulo presenciou uma ação violenta em uma das linhas no ano passado. Experiência que para sempre vai ficar na memória. A gente fica muito nervoso, fica com medo, fica assustado, né? Eu estava com minha esposa e com minha enteada e até hoje a gente sente o trauma, né? Nós procuramos a Secretaria de Segurança Pública durante a produção dessa reportagem para uma entrevista, mas eles disseram que não conseguiriam nos atender. Então, nós pedimos um posicionamento por meio de nota. A SSP informou que realiza diariamente, de forma integrada com a Polícia Militar, operações como a Catraca, de combate à criminalidade. Além disso, monitora os registros desse tipo de crime. E que a PM está nas principais corredores da cidade, ações que teriam levado, inclusive, a uma redução de 8% dos crimes de roubos ao transporte coletivo nos primeiros 2 meses deste ano. Então, nós também procuramos a Polícia Militar e ainda estamos aguardando resposta. A gente deixa o espaço aberto, inclusive, para você de casa comentar sobre esse assunto da segurança dentro do transporte coletivo. O telefone está aí na tela para você mandar a sua mensagem. Agora, tem uma outra questão ligada ainda ao transporte público que virou tema de discussão na Câmara Municipal de Manaus. É que motoristas denunciaram que têm sido cobrados direto no contra-cheque pelos prejuízos provocados por acidentes de trânsito. No primeiro trimestre do ano passado, por exemplo, teriam sido cerca de 70 acidentes, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores. O motorista de ônibus prefere não ser identificado para evitar represálias. Ele teve 17 mil descontados em 30 parcelas direto no contra-cheque após se envolver em um acidente de trânsito. A empresa antigamente ela tinha essa franquia e o máximo que o trabalhador pagava era entre R$ 1.500 a R$ 2.000. Hoje em dia você paga o valor total e que eles determinam. E eu só aceitei pelo tempo de serviço que eu tenho. Tenho 11 anos de empresa, eu não poderia deixar eles querem fazer um acordo para me mandar embora. Me arrependi muito, mas eu não poderia sair e ficar desempregado. Ainda segundo o motorista, são as empresas que também decidem a oficina que deve realizar o serviço. Tem uma oficina pré-determinada pela empresa. Por lei, você deveria levar 3 orçamentos lá. Esse orçamento você poderia levar da sua oficina, só que a empresa ela já tem uma oficina pré-determinada. A reclamação chegou à Câmara Municipal de Manaus. Os vereadores querem convocar os representantes das empresas, da Prefeitura de Manaus, Ministério Público e também trabalhadores para debater e resolver de uma vez por todas essa situação. Todo ônibus tem que ter seguro. Assim prevê a Agência Nacional de Transporte de Terrestre. Assim prevê quando se tem uma licitação, tem que estar lá na licitação. Este outro parlamentar sugere que os incentivos concedidos pela Prefeitura de Manaus, que chegaram a 300 milhões de reais em 2022, sejam reduzidos e que o valor seja usado para pagar o seguro em caso de acidente. O trabalhador ganha pouco e a empresa ainda vai descontar do trabalhador? Está errado. Em nota, o Sindicato das Empresas respondeu que não há exigência de seguro, que as empresas assumem o risco e, em caso de acidente com culpa das empresas, indenizam a vítima. Se o motorista demonstrar negligência ou imprudência, pode haver descontos e até demissão por justa causa. A gente não sai de casa para ocasionar acidente. Acontece. E a gente agora traz um alerta sobre os cuidados com as compras de bens usados na internet. Depois de vários boletins de ocorrência, a polícia conseguiu prender um homem suspeito de anunciar carros na internet. E aí o que ele fazia? Recebia o dinheiro e desaparecia com aquele valor. Ele também teria aplicado golpes em financiamentos de casas. Elziro Tavares Jataí, de 37 anos, foi preso no bairro Santa Etelvina no momento em que tentava vender um veículo. A polícia chegou até o suspeito ao fazer o monitoramento desse veículo. O carro tinha sido alugado por uma pessoa que foi assassinada no estado do Pará. E depois desse crime, o veículo foi enviado ilegalmente para Manaus. E aqui estava sendo vendido na internet. De acordo com o delegado que investiga o caso, 3 pessoas já tentaram comprar o veículo do Elziro. Ele vendia um veículo está em bom estado, que vale no mínimo 60 mil reais, a 18, a 21 mil, valor totalmente fora do mercado. E as pessoas achando que, veículo financiado, veículo que tem parcelas em aberto, a pessoa pagava tudo antecipadamente, porque ele dizia que já tinham outros interessados, e acabava que a pessoa era mais um golpe, né? Mais um crime de estelionato. As pessoas disseram que ligavam, ele bloqueava
por algum aplicativo e aí perdi o dinheiro. Elziro também já era procurado por aplicar golpes em financiamentos de casas e consórcios. Mais de 20 boletins de ocorrência contra ele já tinham sido registrados em outras delegacias. Hoje em dia, por lei, o comprador e o vendedor tem que ir em cartório, fazer a transferência, a comunicação de venda. E fica aqui a dica para as pessoas tomarem cuidado, cautela, quando forem comprar veículo, principalmente pela internet. Essa dica é importante, hein? Agora, falando em drogas, no fim de semana teve uma operação de combate ao tráfico que encontrou tanta droga que foi feita a incineração dos entorpecentes pela Polícia Federal. Foram aproximadamente 2 toneladas de drogas, a maioria skunk e pasta base de cocaína, que foram encontradas na região de Tabatinga. 4 pessoas foram presas em flagrante e foi instaurado um inquérito policial para averiguar a origem de todo esse entorpecente. Quase um ano após a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, começaram as audiências para definir se os acusados vão a júri popular. Agentes da Polícia Federal reforçaram a segurança do Fórum de Tabatinga. A previsão é que a audiência dure 3 dias. Entre hoje e amanhã, 15 testemunhas serão ouvidas, 13 de acusação e 2 de defesa. Os réus Amarildo da Costa Oliveira, o irmão dele, Ozenei, e Jefferson da Silva Lima estão presos em penitenciárias federais e vão ser ouvidos por videoconferência, acompanhados pelos advogados, na quarta-feira. Algumas testemunhas também vão prestar depoimento online. O próximo passo do processo será ouvir o posicionamento do Ministério Público Federal e da defesa dos acusados. Depois, o juiz irá decidir se o caso vai ou não a júri popular. Há 2 réus que confessaram, isso não quer dizer tecnicamente que sejam culpados, embora a confissão seja um indício muito forte, principalmente como é o caso amparado em outros elementos, como por exemplo a localização dos corpos através de informação dos próprios réus confessos, mas o processo ainda está em marcha, temos 3 acusados apenas, e com fortes indícios que justifica a permanência do processo. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram mortos em 5 de junho do ano passado, em uma emboscada no rio Itaquaí, em Atalaia do Norte, no interior do Amazonas. Segundo a PF, Bruno Pereira foi assassinado por combater e denunciar quadrilhas de pesca ilegal que atuam em terras indígenas no Vale do Javari. Dom Phillips foi morto porque acompanhava o indigenista. Segundo a polícia, Rubem Dário da Silva Vilar, o Colômbia, foi o mandante do assassinato de Bruno e Dom. Ele está preso desde dezembro e o inquérito contra ele será encaminhado à justiça após a conclusão das investigações. Bem, no fim da manhã, a audiência virtual precisou ser interrompida por problemas com a internet. Foi retomada durante a tarde, inclusive começou a ser ouvido o primeiro depoimento, mas a gente recebeu informações agora há pouco de que um novo problema da internet levou a mais uma suspensão desse depoimento. Então, estão previstos para hoje depoimentos de pessoas que estão em Tabatinga, então depoimentos presenciais, e as pessoas que vão ser ouvidas virtualmente devem prestar depoimento, portanto, amanhã as nossas equipes vão acompanhar. E a gente vai manter você de casa atualizado. A defesa de Rubem Vilar, o Colômbia, diz que o cliente não tem relação com os fatos. Os advogados de Amarildo, Ozenei e Jefferson disse que participam da audiência sob protesto, alegando que provas essenciais à defesa dos acusados não foram juntadas a esse processo. A gente vai seguir acompanhando. Agora, quem está em Tabatinga é a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. A viagem é uma missão do Conselho Nacional de Justiça, como você acompanha agora em algumas imagens que a gente conseguiu fazer dessa visita. O primeiro compromisso de Rosa Weber foi a visita a uma unidade prisional de Tabatinga, onde ela ouviu reclamações, principalmente sobre a qualidade das refeições servidas aos detentos. E ainda hoje está previsto um encontro com representantes de comunidades indígenas do Vale do Javari e do Alto Solimões e representantes do Poder Público do Amazonas. Entre os objetivos da missão estão a aproximação da justiça com as populações originárias e o reforço da presença do Estado numa região estratégica para a preservação ambiental. Agora a gente muda de assunto. Você de casa deve se lembrar de um caso que nós contamos aqui no início desse mês.
de um homem suspeito de atrair uma criança para um provador de shopping e abusar sexualmente dela. Pois a defesa do suspeito informou que ele se apresentaria agora à tarde. O Patrick Marques foi para a delegacia, acompanhou o momento da chegada do suspeito. Ele falou com a imprensa. O que foi dito, Patrick? Boa noite. Boa noite, Luana. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal do Amazonas, segunda edição. Esse homem, Luana, que foi identificado como Rogério Lindoso dos Passos, ele chegou aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, acompanhado do advogado dele, por volta de 6 horas da tarde. Ele que tinha um mandado de prisão temporária em aberto já em nome dele, solicitado aqui pela delegacia, decidiu se apresentar aqui hoje para dar a sua versão. Quando ele chegou, ele acabou falando aqui com a imprensa e falou um pouquinho dessa versão dele. Ele alega ser inocente sobre esse caso aí, que gerou uma grande repercussão aí na cidade nas últimas semanas, e ele alega também que as imagens que foram repassadas para a polícia teriam sido editadas e não mostram ali o que realmente teria acontecido, o tempo certo do que as coisas aconteceram. Segundo o advogado dele, eles vão cumprir esse mandado de prisão temporária e essa versão dita por ele vai ser repassada aqui para a delegacia. Ele chegou aqui há cerca de 30 minutos atrás, já fez todos os procedimentos e agora se encontra lá dentro da delegacia, justamente dando essa versão dele sobre esse ocorrido, né, Luana? A gente segue acompanhando os desdobramentos desse caso aí, que gerou uma grande repercussão aqui na cidade e comoção também, né, Luana? Volto com você. Obrigada, Patrick. Informações completas você acompanha no G1 Amazonas, amanhã cedo também no Bom Dia Amazônia. Obrigada, Patrick. Bom trabalho para você. Agora, gente, ontem à noite, um temporal causou estragos, sabe onde? Na orla de Tefé. A gente tem, inclusive, algumas imagens de vídeos que foram feitos por moradores. E aí dá para ver o desespero de quem estava por lá. Além do flutuante, teve um barco recreio que também teve a estrutura danificada, cerca de 15 passageiros. Mais os 3 tripulantes estavam na embarcação. Mas, segundo informações do proprietário, todos saíram ilesos, mas foi um susto e tanto. Mas eu preciso dizer para você de casa, vem mais chuva por aí. Nós temos informações do Sistema de Proteção da Amazônia que mostram o seguinte, mostra o mapa aqui para a gente, poder compartilhar com quem está no sul do estado do Amazonas. Então, de Tapauá para baixo, amanhã o dia vai ser de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora do dia. E por isso pode haver um grande acumulado de chuva em toda essa área mais escura aqui do mapa. Na faixa do azul mais claro, que pega a parte central do nosso estado, onde está Tefé, onde está Manaus, boa parte da região metropolitana também, a nebulosidade pode variar com chuvas em forma de pancadas. E a gente tem esse amarelinho aqui bonito, né? Que mostra que no norte de Barcelos e de Figueiredo, o dia segue ensolarado, sem previsão de chuva. Pelo menos por lá não chove. A gente vai então seguir com essa orientação para quem mora nas regiões de chuva e de risco, para que fique atento. Depois do intervalo, vamos falar sobre a ampliação da vacinação com a dose bivalente contra a Covid. Fique atento, hein? De olho no relógio, são 6h34. Voltamos em instantes. Foi anunciada a ampliação dos públicos prioritários para receberem as vacinas bivalentes contra a Covid-19, né? E aí vem aquela pergunta, já está valendo para Manaus? Vamos conversar com a Carla Mello, que é quem nos ajuda com essa informação. Oi, Carla, boa noite. Boa noite, Luana. Boa noite para quem nos assiste. É uma recomendação do Ministério da Saúde, ou seja, para todo o território nacional. Ou seja, a partir dessa segunda-feira, dia 20 de março, as pessoas a partir de 60 anos e com outras comorbidades, como, por exemplo, quem é imunocomprometido, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes, puérperas e também pessoas que vivem em instituições de longa permanência, como asilos, por exemplo, já podem receber essa dose de reforço bivalente. A Fundação de Vigilância em Saúde informou que adota todas as medidas do Ministério da Saúde, mas que a operacionalização é responsabilidade de cada município. Claro, entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde por meio de nota. Eles informaram que estão aguardando o informe técnico do Ministério da Saúde e também o envio de novas doses para poder dar seguimento e ampliação desse público-alvo. Ou seja, eles têm a nota técnica, mas ainda não tem dose suficiente para vacinar o público acima de 60 anos aqui em Manaus. Luana. Vai aguardar então a confirmação da chegada desse lote. Obrigada, Carla. Bom trabalho para você. Boa noite. E olha só, a gente fala agora de esporte aqui no Jan 2, porque já temos os 4 times definidos para as semifinais do Campeonato Amazonense. E a Cássia Monteiro conta pra gente quais são.
Oi, Luana, final de semana foi de decisão no Barezão, viu? Isso porque teve os jogos de volta das quartas de final. Saíram 4 vencedores que agora estão nas semifinais do campeonato. O Manaus voltou a enfrentar o Nacional na Arena da Amazônia e, para se classificar, ele precisava ganhar por 2 gols de diferença. Mas não conseguiu virar o jogo e, pela primeira vez em 6 anos, está fora das semis. Quem jogou também foi o Princesa dos Solimões e Parintins. A partida, que se caso desse empate, seria a favor do Princesa. O time do Aderbaulana conseguiu igualar o placar e se classificou. Falando em classificação também, o Amazonas venceu o Operário por 2-0 e está classificado. E fechando a rodada do campeonato, ontem o Manauara e o Rio Negro se enfrentaram. O Robô ganhou por 1-0 e está entre os 4 melhores da semifinal do estadual. Agora, os jogos decisivos serão disputados em duelos de ida e de volta. O Nacional vai enfrentar o Amazonas, já o Manauara vai pegar o Princesa dos Solimões. As datas da partida ainda não foram definidas. Mais informações você pode ir lá no ge.globo/Amazonas. Volto com você. Obrigada, Cássia. Na nossa tela tem gente falando sobre os assaltos a ônibus. Gente dizendo que a população pede socorro, falando dos assaltos a UBSs também. E aí, olha só que interessante, o Elzimar Barreto conta uma história de que hoje, às 6 horas, o filho e todos os passageiros da linha 217 foram assaltados. Todos os assaltantes estavam armados, levaram vários pertences, inclusive o celular do filho dele, que estava indo para a escola. É revoltante isso. Ainda apontaram um revólver na barriga do meu filho, diz o Elzimar. Então, muita gente comentando sobre a situação da falta de segurança no transporte coletivo, reportagem que abriu o nosso Jan 2 de hoje. E a gente gosta muito de ter sempre a sua participação. Por hoje é só, mas amanhã eu estou esperando você aqui para comentar os assuntos do dia. Boa noite, te vejo amanhã. Em 2023, foram registradas 4 mortes por dengue no Amazonas, segundo a Fundação de Vigilância Sanitária. Apesar das campanhas de conscientização, Manaus tem um enorme ponto de água parada e possível proliferação de mosquito da dengue na Bola do Mindu, zona centro-sul da cidade. Inaugurado em 2012, o chafariz ficou inativo por alguns anos e deveria passar por reformas, mas segue sem funcionar. O monumento da rotatória do Mindu continua cheio de água, mas a sujeira tomou conta do lugar. A realidade na Bola do Mindu vai de encontro às campanhas contra a dengue feitas pelas autoridades. De acordo com a Fundação de Vigilância Sanitária, de janeiro até o dia 16 de março, foram registradas 4 mortes por dengue no Amazonas. No mesmo dia em que foi divulgado o balanço da doença, o Amazonas registrou 1 morte por Covid-19. O principal foco do mosquito da dengue é a água parada. Sendo assim, a piscina com água parada da Bola do Mindu é o cenário ideal para a proliferação do inseto, além do lixo e resto de objetos despejados no local. O portal AM1 entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura para questionar o abandono na área. O órgão informou que concluiu os trabalhos realizados, mas a limpeza fica a cargo da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, a qual também foi procurada, mas não obtivemos retorno. Com o início da subida das águas do Rio Negro, a população que mora em palafitas, nas áreas que ficam próximo aos igarapés do bairro Educandos, localizado na zona sul da capital, temem ser contaminados por doenças através das águas que já atingem a cidade. A dona de casa, Tiane Brandão, precisou construir uma nova casa, pois, segundo ela está cansada de todos os anos improvisar pontes, as chamadas marombas. Eu tô parando uma casa aqui minha, né, casa, né, porque essa outra aqui alaga, eu tô prevenindo, né, porque tá enchendo, faz maromba atrás de tábua, se prevenindo dos bichos, sobe aranha, sabe se esses bichos aí tem prevenido, né, porque uma aranha já ferrou meu filho, né, ano passado ferrou aqui na porta, que criou uma bolha no braço dele, né, aí tava com umas ovinhas de aranha no braço dele, por causa da cheia, né. À medida que o rio sobe, outro problema surge, o acúmulo de lixo nos igarapés e córregos da capital. Esse período de enchente é o pior, né, que aparece cobra, jacaré, rato, tudo isso sobe
entendeu? Ainda mais para quem tem criança. Medo, que já aconteceu várias coisas de criança cair dentro d'água quando tá cheio, de noite, quando a gente sai, né? Sobre isso é muito chato, muito horrível morar aqui, entendeu? Todo ano a gente passa pela mesma coisa e às vezes a gente não tem nem dinheiro para estar mantendo a casa, tá comprando esteio, tá comprando tábua para fazer maromba, né, como é conhecido, né? Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, em Manaus, foram registrados 37 casos de leptospirose de 2022 a 2023. Para efeito comparativo, em janeiro de 2022 foram registrados 26 casos. Já em janeiro de 2023 foram registrados 11 casos. O vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, foi empossado como novo secretário municipal-chefe da Casa Civil pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, na manhã desta sexta-feira, na sede da prefeitura, no bairro Compensa, zona oeste da cidade. Primeiro eu quero agradecer mais esse voto de confiança do prefeito Davi. Eu já estou na vida pública há alguns anos, mas sem dúvida alguma esse é um dos maiores desafios da minha carreira política, ser secretário municipal-chefe da Casa Civil. Afirmou que em sua gestão da Casa Civil vai contribuir com o prefeito da cidade, com os poderes do Legislativo Municipal e Estadual e com representantes federais. Com ações, com implementação de uma nova visão à Casa Civil, respeitando o papel da Casa Civil, que é um papel legalista, de publicações, de diário oficial, dos projetos que passam pela Casa Civil, mas eu quero dar uma amplitude, quero auxiliar o Davi nessa comunicação com a sociedade, com as entidades de classe, com a Câmara de Vereadores, com a Assembleia, com os nossos representantes federais. Eu acho que eu posso dar uma contribuição um pouco mais política à Casa Civil, sem perder de vista, obviamente, as prerrogativas legais que a pasta tem. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Portal AM1, informação com qualidade. O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta quarta-feira a ampliação da capacidade instalada da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas para a realização de cirurgias e de quimioterapia, com investimento em modernização da estrutura, novos leitos e recursos humanos na unidade. Com isso, a gente aumenta a nossa capacidade de quimioterapia, a gente praticamente dobra a quantidade de procedimentos que são realizados aqui. Da mesma forma que a gente já resolveu o problema da radioterapia lá atrás, e hoje a gente não tem ninguém na fila esperando por uma quimio ou por uma rádio. O Wilson Lima também vistoriou as obras do Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero do Amazonas, que funcionará anexo à Fundação Secom e será um hospital exclusivo para o tratamento das lesões pré-malignas no colo do útero. Os trabalhos estão avançados e a previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2023. Nós fazíamos aqui 90 quimioterapias por dia, hoje vai para 180, assim como também não temos mais fila de radioterapia aqui no Secom também. Então são os investimentos, o governador Wilson Lima tem dedicado, a gente tem feito e tem lutado para um melhor atendimento à população. Os novos membros da mesa diretora do Partido Liberal do Amazonas tomaram posse nesse sábado no auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Amazonas. O ex-candidato ao Senado Federal, Coronel Alfredo Menezes, assumiu o posto de vice-presidente do PL Amazonas. Vamos tentar contribuir com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso relacionamento, né, a nossa capacidade, a nossa formação, para que o partido possa, exatamente como ele colocou, se manter unido, coeso para essas eleições vindouras, 24, que tem repercussões direto nas próximas eleições, que é o nosso objetivo, que é 26. A deputada estadual Débora Menezes também tomou posse no PL Mulher.
É uma grande responsabilidade, né, para mim, mas eu entendo que a gente pode, através do nosso mandato, inspirar outras mulheres a participarem da política, e é exatamente isso que a gente quer. Nós como mulheres, precisamos ocupar os espaços e a gente está aqui para isso, para representar outras mulheres. O cargo de presidente do PL Manaus ficou nas mãos do deputado federal Alberto Neto. A minha missão aqui é organizar o partido para as eleições de 2024, um partido forte, unido e mostrando que a direita é a maioria e que o PL vai ter um candidato, o PL vai ter a maior bancada de vereadores em 2024. O presidente do PL, Alfredo Nascimento, afirmou que o partido está repondo peças e, a partir dessa organização, o PL vai mostrar a força da direita para a população. Nós vamos fazer um movimento em Manaus, fazendo com que a direita volte à tona, a direita se mostre para a população. Nós saímos de uma eleição muito dividida, uma eleição nacional muito dividida, e essa divisão ela continua existindo. Você tem pessoas que são de direita, pessoas que são de esquerda, e o único partido de direita do nosso país é o Partido Liberal. Olha só, a ocorrência acaba de chegar aqui, vamos pegar mais informações. A tentativa de abordagem do mesmo, eles prenderam fuga, foi feito o acompanhamento policial até que eles deram uma rua sem saída. Nessa rua sem saída eles abandonaram. Tá aqui! Bora lá, bora lá. Olha aqui, olha imagens agora do Rafael. A casa pegava na cara de pau. Vai deixar de passar na minha vida não, meu irmão. Como é que é, rapaz? Deixar de passar na minha vida não. Mas tu roubava mesmo, como é que é? Caiu a casa, eu tirei, meu irmão. Caiu a casa. Tava roubando muito? 5 celulares, né? 5 celulares. Olha, esse é o Rafael dos Santos Araújo, de 18 anos. Ele que foi preso, acusado de roubar aí vários celulares e também uma moto. Já já o capitão vai dar mais informações pra gente a respeito desta ocorrência que acaba de chegar aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia DIP. E você que acompanha a nossa transmissão, siga, comenta, compartilhe, interaja aí com a nossa equipe. A gente mostrando tudo o que acontece na nossa capital em tempo real. Vamos verificar, parece que ele roubou, né? Mas ele já está utilizando para fazer os demais assaltos. 4 celulares, 4 celulares. Bom, aí está. Ali, ó, confirmado 4 aparelhos celulares que foram roubados aí, supostamente por esse homem. A gente segue mostrando para você tudo o que acontece na tela do site Radar Amazônico na noite desta segunda-feira, aqui no bairro Jorge Teixeira. Aconteceu no Jorge Teixeira e nós estamos aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia. Olha só, aconteceu no bairro Anador. O nome da rua é esta, Rua Anador. E você está vendo aí a cara do suspeito. Ele está sendo apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia e ele estava com uma bag. Mostra lá a bag que ele usava ali, olha, tem armas, tem celulares, olha só, 4 celulares, e ele andava com uma bag ali da empresa iFood, então se passava por um integrador, né, de refeição. Imagina, uma pessoa que poderia ter uma moto e tem a bag, poderia trabalhar, mas usava esse equipamento para cometer arrastões aqui na nossa cidade. Ali, o pior de tudo é que ele ainda ri para as câmeras, mostra a língua, como se estivesse feliz aí com a situação, debocha do trabalho da polícia, mas agora a casa dele caiu, ele foi preso e vamos torcer que esses celulares, que as vítimas consigam recuperar os seus aparelhos celulares. Imagina você trabalhar tanto e alguém vir e levar esses aparelhos celulares. Olha, a gente segue por aqui para ver se os policiais da 14ª SICOM dão mais informações para a gente de como que eles chegaram até esse homem, se foi denúncia, se foi alguma vítima.
e você segue acompanhando tudo aqui na tela da TV Radar Amazônico, no nosso site também, no nosso Facebook. Lembrando que você pode interagir, compartilhar, comentar o que você acha, como é que está a violência aqui na nossa capital. Infelizmente, são muitos assaltos que acontecem aqui na nossa cidade. Vai levando para você, já a gente vai conversar aqui com o Tenente Ivan Neto, que vai passar para nós informações de que maneira realmente aconteceu a prisão desse homem, a prisão desse elemento que se encontra agora. Vamos ver mais agora. Está sendo apresentado aqui esse instante aqui no 14º DIP, Delegacia de Polícia Civil e a Polícia Judiciária, que te leva para você. E olha, você que continua acompanhando a nossa transmissão, a gente leva as informações em tempo real desse jovem, o Rafael, que foi preso, acusado de roubar 4 celulares aqui na Zona Leste de Manaus. Olha, o Tenente Ivan Neto vai dar mais informações para a gente a respeito da prisão desse suspeito. Acompanhar. Vai realmente martelando a violência, a criminalidade. De que maneira, Tenente, aconteceu a prisão desse elemento? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A viatura da 30ª SICOM, durante o patrulhamento no Jorge Teixeira, avistaram 2 indivíduos em atitude suspeita. Estes indivíduos, ao ver os policiais militares, efetuaram fuga e foi iniciado o acompanhamento. Até que eles entraram numa rua sem saída, uma escadaria, onde eles abandonaram a motocicleta e foi feito o acompanhamento a pé. E os guerreiros, os policiais da 30ª SICOM, lograram o êxito na captura deste indivíduo, um simulacro de arma de fogo e 4 celulares, que o mesmo já informou que foi produto de roubo na Zona Leste. Tenente, o outro conseguiu fugir na hora da ação da polícia. Pois é, infelizmente o outro conseguiu fugir, né? Entraram ali uma escadaria, uma área de mata, local de difícil acesso, conseguiu fugir. Destacar que o mesmo já tem passagem por roubo, no 57. E, Tenente, essa moto que foi adquirida com esse elemento, ela tem algum tipo de restrição? Vamos verificar, mas a princípio ele informou que é dos familiares do mesmo. Mas vamos verificar aí a situação dessa motocicleta. Foi apreendido aí uma pistola, um simulacro de pistola, vários aparelhos celulares e aquela mochila que é utilizada pelo entregador de delivery. Aquela mochila, segundo o mesmo, ele falou que foi produto de roubo também, né? Roubou um entregador aí e eles estavam cometendo os demais roubos utilizando essa mochila para disfarçar, né? Para passar aí despercebido para os policiais e até para a população. Como foi que a polícia chegou até ele? Durante o patrulhamento, os bravos policiais da 30ª SICOM, né, viram 2 indivíduos numa moto em atitude suspeita. Logo, eles efetuaram fuga, né, tentaram fugir da equipe policial e foi feito o acompanhamento aí. Logrando isso na captura do mesmo, nos celulares aí, todo o material. Tenente, a Bíblia, ele cultuava. Não, essa Bíblia aí provavelmente deve ser o produto de roubo. Roubou até o cidadão evangélico, até a Bíblia aí. Não sei qual foi o intuito dele, mas... Tenente, qual a identidade e a idade dele e como as vítimas conseguem recuperar esses aparelhos celulares? Sim, através até de vocês, da divulgação da mídia, isso é extremamente importante. Das vítimas aí, você que foi roubado e reconhecer aí o entregador que estava utilizando da caixa aí do aplicativo para fazer as entregas, as características de uma moto XRE que você foi roubado hoje, vem aqui no 14º DIP, reconhecer o mesmo e tentar recuperar seu aparelho celular aí. Tenente, a prisão desse elemento aconteceu na Rua Nador, mesmo no bairro do João Paulo? Foi na Rua Nador, perto da escadaria. Mas a perseguição deu início em que parte do João Paulo? Na Avenida Hilário Gurjão, no Jorge Teixeira, na principal. Tentaram fugir da 30ª, Tentaram fugir. Mas não teve jeito. Passaram de frente com os policiais da 30ª. Teve o contato visual, já foi iniciada a tentativa de abordagem, eles tentaram fugir. Na agonia eles deram uma rua sem saída, foi logrado o êxito aí. O horário dessa prisão desse elemento, Tenente? Foi agora meia hora atrás. Perfeito, muito obrigado, Tenente Ivan Neto, operação da 30ª SICOM, dando uma resposta imediata para o participante das cidadãos. Ali você está vendo aí, continua vendo nas imagens, são esses os celulares. Se você foi vítima de um assaltante que estava em uma moto XRE com uma bag vermelha, você também que teve uma Bíblia roubada, você pode vir aqui até o 14º Distrito Integrado de Polícia para pegar de volta aí os seus pertences. Esse homem aqui foi preso, está sendo flagranteado, Rafael, né? E a gente
mostrando aqui todo o trabalho da polícia na Zona Leste em tempo real. Isso mostra aí a violência. Hoje foi preso um, mas imagina quantos não estão assaltando em toda Manaus neste momento. Vamos torcer que o policiamento continue sendo reforçado nessas áreas para que as pessoas não continuem aí perdendo mais os seus pertences. Bom, pessoal, a gente vai encerrando essa transmissão por aqui. Nossa equipe vai continuar nas ruas para manter você tudo informado de tudo que acontece em todas as zonas da nossa cidade. Agora há pouco estávamos na Cidade de Deus, mas agora estamos aqui na Zona Leste de Manaus para mostrar a informação sobre essa prisão aí. Uma matéria completa sobre esse assunto você confere no nosso site. As imagens são do cinegrafista de Ferraz. Eu sou Rafael Braga para o site Radar Amazônico. O que o povo quer ver e muitos querem esconder. Essa reunião acabou de terminar. Presidente. Boa tarde a todos, estou à disposição. Está aberto para as perguntas. Presidente, eu gostaria que o senhor falasse como ficou definido quem é o relator, quem é o vice-presidente e desse mais informações de como será a dinâmica dos trabalhos da CPI durante a semana. Foi exatamente isso que essa primeira sessão, após a instalação da CPI, foi as 3 pautas que nós deliberamos agora e aprovamos com os vereadores. A primeira delas foi a indicação do vereador William Alemão, líder do Cidadania, para a vice-presidência da comissão. Vai dividir essa responsabilidade junto com todos os membros da comissão. Está aqui também o capitão Carpê, que é membro suplente da comissão, que se fez presente na reunião, e o nosso relator, designado já por essa presidência, com essa grande missão que será dividida com todos nós. Líder do Podemos, né, membro oficial eleito por unanimidade também pelos 7 membros que estavam agora nessa primeira reunião de instalação. Foi definido, deliberado também, as datas, os dias e em quantas sessões serão, primeiramente, feito o cronograma das atividades dentro da comissão. Serão em 30 sessões ordinárias, às segundas e quarta-feira, às 13h30 após o plenário. Então, toda segunda e quarta-feira, nós teremos aí uma comunicação direta em cada reunião, da mesma forma como nós estamos fazendo aqui. Será transmitida pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, todas as plataformas digitais que compõem aí a comunicação interna da casa. Quando é que vai ser a instalação? A CPI já foi instalada hoje com a presidência, vice-presidência, com todos os membros e designada a relatoria agora do líder do Podemos, Rodrigo Guedes, vereador Rodrigo Guedes. Os trabalhos devem começar efetivamente? Já existe uma data? Já começaram hoje, quarta-feira, foi deliberada também a convocação às 13h30 na sala das comissões, a primeira reunião de trabalho, onde cada vereador vai apresentar suas demandas, suas denúncias, que já estão chegando aí todos os dias, desde que foi anunciada, pautada a CPI, que cada vereador já se colocou à disposição, membro, vocês participaram da coletiva, e isso, cada vereador tem recebido denúncias, tem analisado, tem se debruçado em cima de cada demanda da população, que faz décadas, né? A última CPI que nós tivemos com esse objeto nessa casa tem mais de 12 anos, portanto. Vereador, sobre essa abertura, né, e sobre esses vídeos que o senhor acabou de citar, denúncias que as pessoas estão recebendo, que os vereadores estão recebendo, você já tem um ponto de onde começar especificamente a avaliar tudo o que vem acontecendo nessa CPI, durante todo esse processo, das pessoas que reclamam? A taxa de esgoto é um fator fundamental, e isso discutido por todos os vereadores, levado à tribuna dessa casa, inclusive hoje na sessão que antecedeu a comissão especial. Portanto, esse é o primeiro fator, né, que é abusivo, que com certeza mais de 75% da população não tem o direito ao esgoto e são cobrados indevidamente, e é isso que vai permear os inícios das discussões em cima da taxa de esgoto. Relator, eu gostaria que o senhor respondesse também como é que deve se tornar, como é que vai ser o tom de todos esses trabalhos, essa atuação principalmente sob a sua ótica como relator. Bom, primeiramente, boa tarde. Como disse o presidente da CPI, vereador Diego Afonso,
Nós temos vários objetos para investigar, mas um dos focos, e talvez o principal, é a tarifa de esgoto, que a gente precisa chegar ali numa conclusão na CPI, o porquê de Águas de Manaus está cobrando essa tarifa de 100% em lugares que não tem o serviço sendo prestado. E essa condução toda que nós vamos fazer, nós vamos utilizar todos os mecanismos, vereador Capitão Carpê, que a CPI dispuser para que a população seja atendida nos seus anseios populares. Mas essa relação, tanto com o município, ou seja, a Prefeitura de Manaus, ou a Águas de Manaus também, e a CPI, vai depender muito de como eles vão lidar com a CPI. Se eles vão num tom de embate, ou se eles vão num tom de chegarmos a um consenso. Isso é o principal. A gente vai fazer o que for necessário. Todos os membros, eu tenho certeza, que estão bem decididos a utilizar os instrumentos que a CPI e a Câmara dispõem para que os anseios populares sejam atendidos, da população de Manaus. Mas, se a Prefeitura de Manaus, vereador Capitão Carpê, vereador Diego Afonso, vereador Marcelo Serafim, vereador William Alemão, vereador Ivo Neto, se a Prefeitura de Manaus e a concessionária, juntamente com a CPI, chegarmos a um ponto de encontro para atender, acima de tudo, a supremacia do interesse público, a gente também se dá por satisfeito, porque a gente quer resolver, a gente quer que seja resolvido o problema da população. A gente não tem poder, a CPI, isso é importante dizer, para resolver, para dar canetada e baixar, por exemplo, a tarifa de esgoto. Mas a gente quer que isso seja feito de forma conjunta. Mas também, se o município ou a Águas de Manaus não estiver com o intuito colaborativo, aí a gente vai ter que fazer o que a CPI tem à disposição para que chegue as ferramentas que tem para chegar na vontade do povo. Agora, relator, a respeito de uma dúvida, inclusive eu estava conversando com uma moradora, ela fez questão de perguntar, de jornalistas, e aí eu queria saber também, durante esse processo de CPI, a concessionária vai continuar cobrando essas taxas, esses preços dos moradores? Só quem poderia suspender ou renegociar, reduzir, seria ou por uma decisão judicial ou por uma renegociação. Isso é importante que todos saibam. A Câmara não tem o poder de reduzir o percentual da tarifa de esgoto. Todos os vereadores ou câmaras do Brasil inteiro que propuseram projetos de lei para reduzir a tarifa de esgoto foi judicializado e o STF decidiu, inclusive, num precedente, numa jurisprudência já consolidada, de que o Parlamento, a Câmara, não tem competência legislativa para reduzir ou cancelar ou simplesmente zerar, digamos assim, ou até reduzir essa tarifa. Então, só quem tem esse poder é a Prefeitura de Manaus, numa renegociação do contrato com a Águas de Manaus, ou se tiver uma ação judicial. Mas, para a gente chegar, se for o caso de judicializar a questão, será ao final da CPI. Já tem uma data prevista para a convocação dos diretores da empresa? Não, aí essa primeira reunião é que nós vamos, na quarta-feira, cada membro vai solicitar os seus requerimentos e tudo, e aí a maioria vota qualquer convocação, qualquer requerimento que seja demandado pelo aquele vereador membro e, da mesma forma, por um suplente. Então, essa agenda, de fato, de trabalho, tanto de audiências públicas todas, serão apresentadas, com toda certeza, na próxima semana. Agora eu também tenho só acrescentando, o ideal, e isso pode ser feito a qualquer momento, sobre essa questão durante a CPI, se vai reduzir, se vai suspender, enfim. Nada impede que a Prefeitura já faça isso. A Prefeitura pode fazer a qualquer momento, hoje, amanhã. Então, paralelamente aos trabalhos da CPI, a Prefeitura pode fazer um procedimento, um processo de revisão contratual, que aí já atenderia, digamos assim, dependendo de como isso for feito e de quanto,
uma das metas de investigação da CPI. Então, não seria a CPI, mas a Prefeitura pode fazer desde já, a qualquer momento, porque só ela tem esse poder. Esse ponto que o vereador Rodrigo levantou sobre o contrato, tem que lembrar que esse contrato inicial foi de 2001 e já teve 6 aditivos contratuais. Então, é muito importante que a gente pegue todos esses aditivos e reveja pelos planos e metas, porque no primeiro contrato, agora em 2023, a empresa que aí está já deveria ter 60% do esgoto tratado da cidade de Manaus. E os números dela atual são de 22% somente. Então, isso tudo vai ser apreciado pela CPI. E lembrando que, na hora que a CPI, que hoje já tem seus membros, já tem seu presidente, relator e vice, nós também iremos investigar como paralelo a AGEMAN, que é quem deveria estar fiscalizando, cobrando a Águas de Manaus. Lembrando que em 2021 a Águas de Manaus foi a campeã de reclamação na AGEMAN e a AGEMAN não botou uma multa. A AGEMAN multou 2 concessionárias e não foi a Águas de Manaus. Então não dá, isso tudo está dentro da CPI. Quem já foi convidado da Água de Manaus? Não vai falar CPI ou ainda não foi só instalação? Não, hoje foi só instalação, eleição da vice-presidência e da mesma forma designar a relatoria. Todos os requerimentos, todas as convocações vão ser votados a partir de quarta-feira. Vereadores, gira em torno de quanto o faturamento da empresa hoje em dia? Mais de 1,5 bilhão, segundo os últimos dados de uma coletiva passada. Mas tudo isso, balanço patrimonial, convocação, tudo isso a gente vai deliberar na primeira reunião a partir de quarta-feira. Que desde já eu quero convidar toda a imprensa em geral, a comunicação da casa vai também passar de segunda a quarta, todas as reuniões semanalmente para vocês participarem de forma transparente, a gente prestar conta e vocês estarem acompanhando cada ação, cada movimentação da CPI. Muito obrigado, tá bom? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Acho que é celular. Olha, todos vocês que acompanham aqui a transmissão do site Radar Amazônico, você acabou de ver aqui os membros da CPI da Águas de Manaus, dando mais detalhes de como vai acontecer os trabalhos de investigação dessa CPI. Hoje, a CPI foi instalada e foram escolhidos como relator o vereador Rodrigo Guedes e vice-presidente o vereador William Alemão. E os demais membros desta CPI são os vereadores Diego Afonso, Everton Assis, Rodrigo Guedes, William Alemão, Ivo Neto, Marcelo Serafim e Rosivaldo Codorvil. Como você acabou de acompanhar aqui na coletiva de imprensa, né, na próxima quarta-feira começa já as primeiras reuniões. Ainda não tem uma data ainda prevista para quando os diretores da empresa Águas de Manaus serão convocados, mas a priori eles pretendem investigar principalmente essa questão da taxa de esgoto, que é cobrada às vezes 100% em alguns bairros de Manaus, mas o serviço não existe nenhum tipo de tratamento de esgoto. A gente vai continuar acompanhando todos os detalhes dessa CPI. Você confere aqui nas lives do Radar Amazônico ou no nosso site. As imagens são do cinegrafista de Ferraz. Eu sou Rafael Braga para o site Radar Amazônico, que o povo quer ver e muitos querem esconder.